Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meus pais eram separados desde que eu tinha 15 anos. Na época a gente morava em Castro, perto de Ponta Grossa, onde, aliás, continuamos morando até hoje. Mas logo depois da separação, meu pai resolveu ir embora para Curitiba. Eu lembro que a mãe sofreu um monte, porque gostava dele. Claro que não queria separação, né? Tanto que vivia chorando pelos cantos. E sempre que o pai vinha nos ver, os dois acabavam tendo uma recaída e dormiam no mesmo quarto. Minha mãe nunca refez a sua vida com outra pessoa. Até porque lá no fundo devia ter esperança, né? De que o Vero acabasse voltando para ela. Só que meu pai, depois de um tempo, em Curitiba, acabou se arranjando com outra mulher. Os anos foram passando e foi logo depois que eu completei 19 anos que eu finalmente resolvi ir passear na casa do meu pai. Conheci a família dele, a nova, né? Ele tinha se casado com a dona Ana, era esse o nome da mulher, que também era separada e tinha 2 filhos homens do primeiro casamento, o Gerson e o Gilson. Entre os dois, segundo o pai comentava, havia uma diferença de 1 ano e meio. O Gerson era o mais velho, tinha 22 anos. E o Gilson era o caçula. Não vou negar que estava ansiosa para conhecer todo mundo. E também com um pouco de medo. Até porque não conhecia ninguém, né? Essa Ana, por exemplo, nova mulher do meu pai, quem sabe não me recebesse com tanta simpatia. Afinal de contas, eu era filha do primeiro casamento, sabe como é, né? Vai que ela não gostasse de mim ou me tratasse com indiferença. Agora, o que aconteceu foi bem o contrário. Foi muito bem recebida por todos, inclusive por ela. Dona Ana, por exemplo, foi comigo assim, olha, um amor de pessoa. O pai foi me buscar na rodoviária e assim que chegamos, a Ana estava nos esperando com uma mesa cheia de coisa gostosa. E foi já nessa ocasião que eu conheci também o Gilson, o filho mais novo. Era um rapaz bonito, simpático, e eu sentia que ele ficou todo melindroso pro meu lado. A gente conversou um monte. Ele me fez perguntas, quis saber praticamente tudo da minha vida, inclusive se eu tinha namorado, vê se pode. Olha, eu podia até estar enganada, de repente fosse o jeito do cara, né, mas acho que ele ficou meio que interessado em mim. Até porque pelo jeito que a pessoa te olha, né? E pelas perguntas também. Não tínhamos nenhum parentesco. Apenas meu pai tinha se casado com a mãe dele, de modo que se houvesse alguma atração entre nós dois, estava tudo certo. O Gerson, que era o mais velho, não estava em casa. Acho que ainda devia estar trabalhando. Por isso demorei um pouco para conhecê-lo. Aliás, antes que isso acontecesse, o Gilson me convidou para dar uma volta ali de carro. Falou que queria me mostrar o bairro, lugares bonitos que tinha ali perto, e eu aceitei. Só que fui assim meio na retranca, porque ficou muito claro que ele estava com alguma intenção para cima de mim. Em certos momentos, o achei até meio afoito, e juro, fiquei até com um pouco de medo que ele, a qualquer momento, fosse tentar me beijar, por exemplo. Mas não falei nada, claro. Não queria criar clima ruim logo na minha chegada, né? A gente tinha acabado de se conhecer. Sempre que ele se aproximava assim um pouco mais, eu dava um jeito, com todo o cuidado do mundo, de me desvencilhar assim, da maneira mais educada possível. Até que mais tarde, quando voltamos para casa, o irmão dele já tinha chegado. E olha, é para se ver como são as coisas. No que entramos, no que botei os pés na sala, senti aquela atração imediata, meus olhos nos olhos dele. Foi uma espécie de emoção que eu ainda não tinha sentido na vida. E foi tão espontânea e tão repentina. Bastou olhar para ele. Um estremecimento, sabe, que eu senti meu corpo todo assim meio mole. E eu me arriscaria a dizer
que mais ou menos a mesma coisa se passou com ele, tanto que nossos olhos ficaram parados um no outro. Foi a dona Ana que me fez voltar à realidade. E aí, Marlene, como foi o passeio? O Gilson mostrou o bairro para você? Mostrou sim, dona Ana. Eu gostei muito, um lugar muito bonito. Puxa, que bom. Então, esse aqui é meu filho mais velho, o Gerson. Essa é a Marlene Gerson, filha do Altair. Ele se abriu num sorriso, se aproximou, pegou minha mão e me deu um beijo no rosto. Não sei explicar direito o tipo de coisa que se passou comigo, mas me senti meio atarantada diante desse rapaz. Pensa num moço bonito, charmoso, um sorriso simplesmente maravilhoso. O outro também era bonito, mais novo. Só que, não sei, o Gerson mexeu comigo de algum jeito. Era diferente. A sensação que eu tinha olhando para ele e olhando para o seu irmão. Vai entender o que se passa no coração da gente, né? Conversei um monte com ele também. E ele, a exemplo do irmão, também me fez um monte de perguntas. E a não ser que eu estivesse enganada, sabe, chegou num ponto que eu pensei comigo mesmo, meu Deus, mas será que eu não estou sendo muito convencida? Mas foi a impressão que me deu, que ele também gostou de mim. Dali a pouco, ficaram os dois ali do meu lado, puxando conversa, me contando coisas. Eu me senti toda boba, cercada pelos dois. Um querendo me dar mais atenção do que o outro. Só que apesar dos dois serem bonitos, não dava para negar a mim mesma que meu coração bateu mais forte pelo Gerson. E o tempo todo nossos olhares se encontrando. E nessas horas, aquela emoção gostosa por dentro, como se fosse uma espécie de pressentimento de que alguma coisa, quem sabe, acontecesse. Pena que eu fiquei tão pouco ali na casa do meu pai. Cheguei num sábado e já tive de ir embora no domingo. Aliás, os dois ficaram ali meio que disputando para ver quem ia me levar na rodoviária. No fim, quem acabou me levando foi meu pai. Me despedi de todo mundo, troquei telefones com o Gerson, com o Gilson. E para podermos manter contato, a gente manteve aquela amizade, né? Aquela amizade que estava nascendo, mas que poderia dar frutos no futuro. Pelo menos foi a impressão que eu tive. A gente também se adicionou na internet. A verdade é que voltei para casa com o Gerson no pensamento. Ficava ali olhando suas fotos no perfil, as coisas postadas ali. E o pior, ou melhor, sei lá, é que eu me conhecia bem. Se continuasse pensando nesse rapaz daquele jeito, mais cedo ou mais tarde, eu acabaria me apaixonando. Quando cheguei em casa, minha mãe ainda estava de cara virada comigo. Não queria que eu fosse conhecer a nova família do meu pai. Torceu o nariz para mim quando eu falei que ia para Curitiba passar o final de semana. Ela ainda gostava do velho. Eu sabia. Nunca tinha se conformado com a separação. E é claro, não suportava nem ouvir o nome da Ana em casa. Muito menos dos filhos dela. Por isso fiquei na minha. Não fiquei comentando nada sobre o pessoal, porque sabia que ela ficaria mais zangada ainda e magoada também. Em resumo, os dois irmãos começaram a mandar mensagens direto. Tanto um quanto o outro. Eu sempre respondia aos dois do mesmo modo. Mas é claro, gostava muito mais quando a mensagem era do Gerson. No entanto, nunca dei a entender que tinha gostado mais dele do que do Gilson. Repito, respondi aos dois exatamente do mesmo jeito. Até que um dia, conversando com o Gerson, perguntei assim como que não quer nada, se ele não queria vir a Castro para conhecer a minha cidade. No que ele respondeu,
Quem sabe um dia. Aliás, Marlene, eu também queria te fazer um convite. O que você acha de... Não. Deixa primeiro eu te fazer outra pergunta. Você tem alguma coisa de importante para fazer nesse feriado? Importante? Não, a princípio. Mas por quê? Você não quer vir aqui para casa? A gente pode dar uma descidinha na praia. Eu já sabia que eles tinham uma casa em Pontal. A dona Ana tinha comentado comigo. Inclusive falou que quando eu quisesse conhecer, as portas da casa estariam abertas. Para encurtar a conversa, acabei aceitando o convite do Gerson. Aliás, fiquei numa empolgação. Só eu sei tudo o que passou pela minha cabeça. Os planos, sonhos. Eu ainda perguntei quem iria junto. E ele respondeu que não sabia ainda, mas que podia chamar uns amigos. Além da presença dele, o que mais me empolgou foi que já fazia tanto tempo que eu não ia à praia. Então, sabe, juntava uma coisa boa com outra. Meus pais ainda eram casados quando eu fui para a praia pela última vez. Só para se ter uma ideia do quanto, de quanto de tempo que fazia que eu não via o mar. Eu acho que ele andou comentando depois com o Gilson sobre o convite que tinha me feito. Porque depois recebi uma mensagem do Gilson perguntando se era verdade que eu ia para lá no feriado. Que inclusive ia aproveitar para ir à casa de praia deles. E eu confirmei. E o fato é que não sei como ele descobriu o dia que eu ia chegar. Mas sem me falar nada. Não é que ele foi me esperar na rodoviária? É claro que eu achei delicado da parte dele. Mas, lá no fundo, preferia que fosse o Gerson. Mas, enfim, assim que nos encontramos, o Gilson me abraçou tão forte. Chegou a dizer que tinha sentido muito minha falta, muita saudade. E ainda falou aquilo, assim, me olhando com aquele olhar de peixe morto. Olha, eu não sei o que você fez comigo, Marlene. Sabe que desde que você voltou lá para tua cidade que eu não consigo tirar você do pensamento? Eu não soube nem o que responder. Mas confesso que comecei a ficar preocupada. Eu acho que foi só naquele momento que caiu a minha ficha. Que eu percebi que esse rapaz poderia estar sentindo alguma coisa por mim, nem que fosse só atração. Na verdade, o problema nem era esse. O problema é que eu tinha gostado mais do irmão dele. Foi com a imagem do irmão dele que eu voltei para minha cidade. E só eu sei a ansiedade para reencontrá-lo. O detalhe foi que durante o trajeto até a casa deles, o Gerson me ligou para saber que horas que eu iria desembarcar ali na rodoviária. Porque ele pretendia me buscar. Não sei se foi impressão, mas senti que ele não gostou quando eu falei que não era necessário, porque o Gilson já tinha ido me buscar. Sei lá, me tratou de um jeito tão esquisito, como se tivesse ficado irritado. E o pior foi que mais tarde, quando ele chegou da rua, eu estava no quarto do Gilson. Ele me mostrando algumas coisas ali no computador e a gente conversando. Sabe, não estava acontecendo nada. Mas eu senti que o Gerson não gostou. Me cumprimentou assim, de um jeito frio. Não me deu um abraço, não me deu um beijo. Eu me senti tão esquisita. Sei lá, imaginei que tudo fosse ser tão diferente. Eu estava tão ansiosa por abraçá-lo, por um beijo no rosto, pelo menos. E também senti falta daquele jeito como ele me olhava. Como se quisesse ler meus pensamentos mais íntimos. Sabe, sei lá, percebi que ele não gostou, mas achei a reação dele um pouco exagerada. Será que ele tinha mudado só porque o Gilson
tinha ido me buscar na rodoviária? Sabe Deus o que se passou pela cabeça dele. O fato é que depois do jantar eu me aproximei dele e puxei conversa. Quis saber da praia, como a gente ia fazer, se realmente íamos descer. E a resposta que ele deu me deixou até meio sem jeito. Mas, por outro lado, me deixou muito claro o porquê daquela atitude dele. Meu Deus, sinceramente, eu não esperava uma atitude daquela. Ele exagerou. Ué, pensei que você já tivesse combinado tudo com meu irmão? Com teu irmão? Não. Sabe, não foi nem tanto o que ele disse, mas o modo como falou. Eu fiquei toda sem jeito. Não, na verdade, a gente nem falou sobre isso. Ele nem falou se também vai. Nessa hora, ele deu um sorrisinho assim estranho, que eu não soube como interpretar, e depois falou. Você acha mesmo que ele não vai? O cara só fora de você. Foi até te buscar lá na rodoviária? Marlene, me diga uma coisa. Foi você que pediu para que ele fosse te buscar? Não, claro que não. Eu nem sabia que ele ia. Fiquei até surpreso quando desci do ônibus e ele estava ali me esperando. Bom, agora pelo menos já estava muito claro para mim o motivo daquela mudança de tratamento. Ele estava com ciúme do irmão. E o fato é que as coisas ficaram meio estranhas entre nós. Não sei se ele ficou bravo comigo, com ciúme, despeitado quando viu a aproximação do irmão comigo, principalmente porque eu e o Gilson estávamos numa conversa assim bem animada ali no quarto, quando ele chegou da rua. Só que ele entendeu tudo errado. Olha, se ele soubesse que eu também não estava me sentindo nada bem com tudo aquilo, preferia 1000 vezes que tivesse sido ele a me buscar na rodoviária. Agora, sabe, sei lá, ele teve uma reação assim meio exagerada. Eu não tinha culpa se o irmão dele ficava me rodeando o tempo todo. Sabe, ficou realmente assim uma atmosfera meio pesada. Ele ficou com muito ciúme, ficou zangado, cara amarrada. Tanto que, para minha surpresa, depois do jantar, ele se arrumou e simplesmente saiu para a rua. Olha, eu fiquei com uma cara de boba quando vi saindo todo arrumado e perfumado. Simplesmente falou um tchau e saiu. Nem me chamou para ir junto. Aliás, nem falou para onde que estava indo. No fim, tempos depois, quem me chamou para sair foi o Gilson. Falou que queria me levar para um barzinho ali bem bacana. Como que eu ia recusar o convite? Sabe, seria até falta de educação. Me arrumei e saímos. E olha, nem sei como dizer isso. Até porque tem coisa que acontece na vida da gente que, sinceramente, depois você tenta explicar e não consegue. O fato é que saímos, bebemos um pouco e adivinha? Eu acabei ficando com o Gilson. Sei lá, tava triste, tava meio decepcionado. A gente bebeu um pouco, ele me dando atenção o tempo todo. De repente a gente ficou. Na verdade, acho que me deixei levar por conta do modo como o Gerson tinha me tratado. Puxa vida, ele é que tinha me convidado para ir a Curitiba, para ir à praia, inclusive. E no fim, o cara sai, me deixa de lado, praticamente me empurra para os braços do seu irmão. Talvez tenha sido um pouco de pirraça da minha parte também. Mas no fim, aconteceu. Me deixei levar e acabei beijando o irmão dele. Até porque ele sim, o Gilson, esse se mostrou interessado em mim. Ele sim me deu atenção. Falou um monte de coisas bonitas, me cercou de elogios. Ninguém tinha dúvida, se prestasse atenção nele, que ele estava interessado.
Coisas que, bem aqui no fundo, eu preferia ter ouvido do Gerson. Mas ele ficou com aquela cara de bravo, sabe? E não tomou iniciativa nenhuma. Aliás, tomou sim. Tomou banho, se vestiu, se perfumou e saiu pra rua. Sem nem me dizer pra onde que ia. Bom, a gente também não era namorado, né? Obrigação ele não tinha, mas convenhamos. Basta uma atitude dessa pra gente entender, né? Que a pessoa não tá afim. Olha, depois até me arrependi por ter me deixado levar. Só que agora era tarde. Não tinha como voltar atrás. O pior foi que depois disso foi praticamente impossível me desvencilhar do Gilson. Porque ele não me largou mais de mão. Eu cheguei a pedir: Gilson, por favor, não comenta com ninguém sobre o que aconteceu entre a gente. Não é por nada, mas eu preferia que o pai não ficasse sabendo. Eu tenho medo que ele não goste. Claro, fica tranquila. Não vou comentar com ninguém. Ele prometeu. Só que o Gerson, nessas alturas, já estava sabendo de tudo. Eu não vi, nem notei nada, mas o Gilson tinha tirado uma foto nossa junto lá no barzinho. E adivinha? Mandou pro irmão. Juro que eu nem reparei que ele tinha tirado aquela foto. Deve ter feito isso no momento em que eu estava muito distraído, até porque na foto eu aparecia assim olhando para o lado. Depois disso, não deixei que mais nada acontecesse entre nós. Entre mim e o Gilson. Ele vinha pro meu lado o tempo todo, querendo me beijar, me abraçar, mas eu me retraía. Pedia com todo o jeito do mundo, sabe, que ele se afastasse, justificando que tinha medo da reação do meu pai. No dia seguinte, finalmente conversei com o Gerson. Perguntei da praia, se ele tinha desistido. E ele me olhou de um jeito tão estranho. Pensei que você e o Gilson fossem descer juntos. Ontem estavam numa boa lá naquele barzinho. Eu vi a foto. Foi nesse momento que eu descobri que o Gilson tinha tirado a foto nossa e mandado para ele. Sabe quando você percebe que tá tudo desmoronando? Notei que ele estava chateado. Mais ainda do que no dia anterior. E lembro que, sei lá, para afastar aquele clima, ainda falei: essa foto não tem nada a ver. A gente só foi ao barzinho, mais nada. Você saiu, não falou nada para mim, não me chamou para ir junto. Olha, de boa, Marlene. Sabe, não precisa você mentir para mim ou tentar contar uma coisa que não é verdade. O Gilson me contou o que rolou entre vocês, viu? Vai fundo. Não quero atrapalhar o lance de vocês aí. Lance? Mas que lance? Não tem lance nenhum. Você não ficou com ele? Não beijou meu irmão? Bom, eu não soube nem o que falar. Tinha beijado o irmão dele. Era verdade. Mas daí a dizer que a gente tinha um lance. Ele só esboçou um sorriso assim, meio irônico, percebendo que eu fiquei desconcertado. E infelizmente não rolou de irmos à praia. E para ser bem sincera, me arrependi de ter ido a Curitiba naquele feriado. Porque, sabe quando você imagina uma coisa e dá tudo errado? Tudo que eu sonhei aconteceu ao contrário. Eu estava com tanta expectativa em relação ao Gerson. No fim, quem se aproximou de mim foi o Gilson. Aí eu fui me deixando levar. Um pouco de pirraça também, pelo fato do Gerson ter saído na noite anterior e não me chamado para ir junto. Eu acho que na cabeça dele, ele pensou que eu pedi para o seu irmão fazer aquilo, ou para me buscar na rodoviária. E depois teve aquela história do beijo, de termos ido juntos àquele bar.
E aí tudo acabou desandando de vez. Olha, eu tinha criado uma novela na minha cabeça quando o Gerson me convidou para a gente descer. Fiquei ali fantasiando, imaginando nós dois juntos lá embaixo. Quem sabe nos abraçando, ficando juntos do jeito que eu tanto queria. E no fim não aconteceu nada. Um pouco por minha culpa, eu sei. Hoje reconheço. Não fui inteligente. A grande verdade é essa. Sei disso, minha culpa também. Mas, ao mesmo tempo, ele agiu de um jeito assim tão exagerado, tão... Eu não devia ter me deixado levar pelo irmão dele. Foi um pouco de bobeira da minha parte. Imaturidade, eu sei. O fato é que voltei frustrada para minha cidade. Frustrada, triste e decepcionada. E o pior foi que desde aquele final de semana, a imagem do Gerson se instalou de vez aqui na minha memória e também no meu coração. Mais ainda do que já estava. Apesar de não ter acontecido nada, absolutamente nada entre nós, parece que voltei a Castro perdida de amor, vai entender. Tudo teria sido mais simples se eu tivesse me encantado pelo Gilson. Mas nunca é do jeito que a gente imagina, né? Não dá para mandar no coração, ele não obedece. Depois eu ainda tentei me reaproximar do Gerson. Mas senti que ele não deu muita bola, não deu abertura. E no fim, vi que não tinha futuro e acabei deixando para lá. Agora, o que eu sentia permaneceu aqui dentro de mim. Embora já faça algum tempo isso. Nunca rolou um beijo sequer entre nós. Mesmo assim, me sinto prisioneira desse sentimento. Até voltamos a nos ver outras vezes. Só que, repito, ele nunca mais me deu a mesma abertura. Nunca mais me olhou daquele jeito como ele olhava. Nunca mais sorriu do jeito que sorria. O fato de saber que eu tinha beijado seu irmão deve ter feito o encanto se quebrar. Só isso para explicar. E no fim, fui obrigada a ser bem honesta e clara com o Gilson. E falei que não havia a menor possibilidade de acontecer nada entre nós dois. Falei que era por causa do meu pai, né, das famílias. E até um pouco é. Mas o grande motivo mesmo é que eu gosto do irmão dele. Não é dele que eu gosto, é do irmão. Gosto daquele que não me quer. Mesmo assim, dizendo isso, ele não desistiu tão fácil. Falou que estava apaixonado por mim, sabe, mas não tinha como. Não tinha como. E tudo porque eu também me apaixonei. Infelizmente não por ele, né? Mas por seu irmão. É como eu já disse, quem decide é o coração. E quando o coração decide, sei lá, parece que a cabeça não consegue comandar. Não tem jeito. A gente quer se desligar de uma pessoa e até prestar atenção numa outra, mas não funciona. Não funciona. O coração fala mais alto. E no meu caso, falou mesmo. Só que falou mais alto no meu coração. Esse que foi o grande problema. Porque no coração do Gerson, falou mais alto, sei lá, a mágoa. O orgulho, amor próprio, por achar que, depois de eu ter beijado o irmão dele, um beijinho sem importância, eu não servia mais para ele. Sabe, muito amor no meu coração. Este é que foi o problema. E muito pouco no coração dele. Parece que o coração dele atende mais à mágoa, ao orgulho, do que ao amor. E quando a gente se apaixona sozinha, não tem como, né? Melhor deixar pra lá. Melhor esquecer. Até porque seria burrice ficar sofrendo por alguém que a gente sabe nunca vai ser da gente. Nunca.